Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para mais um programa OAB e a Comunidade. É uma satisfação muito grande darmos início a esse projeto idealizado pela doutora Maria Finger, nossa presidente da OAB, com o objetivo de aproximar a comunidade e os advogados da nossa subseção, a OAB em si. Como já dito no programa anterior, nós teremos um programa semanal de 30 minutos, que poderá ser assistido e acompanhado no canal do Correio do Imbé, né, pelas redes sociais, e também pelo site da OAB. Os assuntos, como dito já anteriormente, serão sempre de interesse da nossa comunidade, como vai ser hoje um assunto de extrema importância para todos nós cidadãos, não só da nossa comarca, né, mas de toda a região, de todo o país até. Hoje nós estamos recebendo a presidente doutora Maria Aparecida Bergamo Finger, nossa presidente da subseção. Bem-vinda, doutora Maria. E estamos também recebendo o presidente da Associação dos Amigos de Pessoas com Deficiência de Tramandaí, senhor Léo Paz. Seja muito bem-vindo, senhor Léo. E o presidente da Associação do Bairro Centro Lagoa de Tramandaí, senhor Paulo Pisinato. Seja muito bem-vindo, boa noite a todos. E o nosso assunto de hoje é acessibilidade. Nós vamos conversar com essas três figuras importantes da nossa comunidade, com representação na sociedade, sobre esse tema, que é um tema relevante, é um tema importante, é um tema que precisa ser debatido, precisa ser reconhecido, precisa ser respeitado, para que nós possamos ter uma igualdade social efetiva, direitos iguais, efetivo para todos os cidadãos. O nosso tema de hoje, a acessibilidade, como já dito, vai ser tratado pela doutora Maria, pelo seu Léo, pelo seu Paulo Pisinato. No nosso próximo programa, dia 10 de abril, nós teremos um tema também a ser debatido, de importância e de interesse de toda a nossa comunidade. Nós vamos estar discutindo áreas de marinha, terrenos em áreas de marinha. E nós vamos conversar com convidados também, e a apresentação pelo Dr. Jorge Alberto, nosso colega, que vai estar aqui juntamente com a doutora Maria e outros membros da subseção e da nossa comunidade, do judiciário, para esclarecer dúvidas e trazer maiores informações sobre esse tema. Há um projeto aí em andamento e vai ser trazido as informações que, como todo mundo tem, né, interesse em saber e solucionar as questões polêmicas do terreno de marinha. No dia 17 de abril, nós também temos o tema de muita importância para ser debatido, que é a violência contra a mulher. A gente está assistindo todos os dias, a todo momento, nos meios de comunicação, essa questão, né, doutora Maria, que nos entristece muito, nos deixa pesarosos com esse assunto, com essas coisas que acontecem, essa violência tão bruta contra a mulher. Para apresentar esse programa, nós teremos o nosso colega, o Dr. Lucas Bolzan, também com a participação da Comissão da Mulher, né, que é uma comissão da subseção da OAB, e outros convidados. Participem conosco, envie suas solicitações, dúvidas, questionamentos. Eu já quero deixar aqui o e-mail da subseção de Tramandaí, para vocês poderem enviar os questionamentos, tramandaí@oabrs.org.br. Repetindo, tramandaí@oabrs.org.br.
oabrs.org.br. Também pode ser enviado alguma dúvida, algum questionamento pelo telefone da nossa subseção 3661 1124. E assim nós vamos seguindo. No dia 24 de abril, a nossa doutora Maria, juntamente com os colegas que militam na área criminal, estarão aqui debatendo, discutindo com os nossos cidadãos o projeto do nosso ministro Moro, o pacote anticrime. Também é um assunto de interesse de todos nós, né? Então, participem conosco, enviem suas dúvidas, suas solicitações para a subseção da OAB e nós estaremos, dentro do possível, atendendo solicitando, né, aos convidados que atendam e esclareçam o máximo possível de dúvidas. Bom, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho, vamos conversar sobre o nosso tema de hoje, que é a acessibilidade. Esse assunto, muito embora os nossos convidados estejam aqui para falar a respeito da nossa cidade de Tramandaí, né, mas o assunto também abrange todas as cidades da nossa comarca, os anseios são o mesmo. A nossa comarca aqui, nós temos Tramandaí, Cidreira, Imbé e Balneário Pinhal. Então, doutora Maria, gostaria que a senhora fizesse, nesse momento, né, maiores apresentações dos nossos convidados, a senhora que tem essa convivência mais próxima e diária com eles, no trabalho que eles desenvolvem na nossa comunidade, e, assim, façam uns comentários conosco sobre esse assunto. O que a senhora tem para nos dizer? Bem, boa noite a todos, boa noite, doutora Márcia, boa noite, Léo, boa noite, Paulo. O que eu tenho para dizer é o seguinte: o Léo, eu conheço ele há muitos anos, até a gente tem uma ação junta lá em Tramandaí, uma ação conjunta, uma ação civil pública, que é para o conserto das calçadas. Faz 7 anos e até hoje nós ainda estamos na luta, não foi resolvido nada. O Paulo também é meu vizinho, é presidente da associação do bairro que eu moro, também já foi secretário do Planejamento Tramandaí, então ele conhece bem esse assunto e ele pode dar muitos esclarecimentos para nós. Veja bem, doutora Márcia, a lei da acessibilidade é de 2000, ela já tem maioridade, ela já tem 18 anos, vai fazer 19 anos e não tem nada, nós não temos avanço nenhum, continua tudo os prédios com escada, sem elevador, as calçadas sem serem retas, porque elas têm que ser retinhas para a pessoa poder andar direito, cadeira de rodas, que nem o Léo que usa muletas, e mulheres com seus filhinhos em carrinhos, idosos que a gente pisa no buraco, a gente escorrega, porque eu também sou idosa, que nem o Paulo, né, Paulo? E há muita dificuldade de a gente andar nas ruas. E não é só em Tramandaí. Qualquer um dos nossos municípios, que eu tenho andado em todos, o Imbé também não tem nada de acessibilidade nas ruas, nos prédios públicos, nada. Cidreira, idem, a prefeitura de Cidreira não tem nem elevador, a gente não tem como subir lá, tem uma rampa, daí o cadeirante passa um trabalho para subir, porque tem uma rampa. E Balneário Pinhal é a mesma coisa, não tem nada de acessibilidade. Mas eu gostaria, sim, então, agora de passar a palavra para o Léo, para ele falar sobre essas leis de acessibilidade. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço a OAB e a dona Maria pelo convite. Para nós é sempre importante a oportunidade que a gente tem para defender a nossa causa, a nossa luta. Nossa luta sempre foi pelo direito das pessoas com deficiência. E quando a gente fala em acessibilidade, e a gente que convive com pessoas com deficiência, né, a gente vê que a acessibilidade não se torna só na questão física, mas também na questão da comunicação,
né? Ter mais material em braille para os cegos, por exemplo, é uma coisa que é importante, inclusive, para o crescimento dessa pessoa, de poder ler livros, né? Ter alguém num posto de saúde que fale a língua de sinais é importante para o atendimento de um surdo, né? E isso deveria estar previsto também nas normas de acessibilidade, porque o cidadão, quando pede acessibilidade, ele quer ter o mesmo direito do outro cidadão. Quando a gente pede que tenha o piso tátil na calçada, é porque o cego se guia naquele piso. E quando aquele piso vai parar num poste, não tem o que fazer, ele vai dar de cara no poste. É verdade. Não é? Quando ele encerra, de repente, ele fica sem direção, sem saber para onde ir. Quando um cadeirante quer participar junto com a sociedade de uma festa, de um restaurante, e quer entrar no restaurante onde a turma tem, que não tem um banheiro para o cadeirante, que não tem uma rampa, que não é previsto um local para o cara poder sentar com a cadeira e participar junto, fica muito ruim, porque parece que ele fica isolado da sociedade. Na verdade, isso discrimina, né, Léo? Põe à parte, esses cidadãos ficam à margem, né, como se não tivessem o direito de participar disso. Eu acho de extrema importância a gente dizer, e muito bem lembrado, né, que a acessibilidade não é só a questão da calçada, não se resume a uma calçada com rebaixamento, uma calçada com piso tátil, mas muito bem como tu comentou, né, acessibilidade de todos os meios, leitura, informação, no comércio. Quantos comércios a gente tem que sequer tem o acesso a cadeirante, né? Isso entristece a gente. Por isso que, desde os anos 90, já no primeiro Fórum Social Mundial, onde houve o começo da discussão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e que se transformou depois em Lei Brasileira de Inclusão, assinada em 2015, estabilizou regras e prazos para que fossem cumpridas isso. E foi cumprida, Léo? Ainda está dentro do prazo, foi 2015, são 4 anos, então tem certas coisas que tem desde o primeiro ano até os 4 anos, né, para que sejam implantadas em todo o país. Como a gente sabe que a maioria das leis não são respeitadas, né, a não ser que haja pressão da sociedade para que isso aconteça, a gente tem que continuar fazendo pressão. Porque a nossa primeira causa aqui em Tramandaí, nos anos 2000, foi contra a Dindinho ainda, que nós precisávamos acessibilidade ao cadeirante e ao transporte coletivo. E fomos a primeira cidade... Isso lá em que 2000. Ano? Em 2000. 19 anos atrás. Isso. E a gente conquistou. Foi o primeiro município do interior do Rio Grande do Sul a ter ônibus com o elevadorzinho para a pessoa com deficiência subir. E hoje, como tu vê a situação do transporte coletivo hoje com essa questão de acessibilidade? Hoje, como a questão da acessibilidade se tornou uma coisa bem mais ampla, né, porque ficou uma discussão internacional em que o Brasil assinou compromissos internacionais de cumprir uma legislação internacional referente à questão da pessoa com deficiência e seus direitos, ficou muito mais escancarado que o Brasil tem que cumprir essas metas. Por isso, eu acho que há uma grande preocupação mesmo de que se faça isso, né, de que realmente se cumpra. Por isso que a gente, quando entrou na Justiça, a gente gostaria que comprometesse o município, porque é ele que é responsável por gerir a cidade, né? Que tem que determinar quem deve fiscalizar, como que deve ser a calçada. Só que como deve ser a calçada, já tem uma norma técnica que está escrito na NBR 9050, que é bem anterior de 2000, e que já diz quais são as normas técnicas para as calçadas. 94. De 94. Para ver, anterior de 2000. Uhum. Então, na verdade, existem normas técnicas, mas não existe uma fiscalização de fato para que se cumpra as determinações e as normas que a gente está tentando implantar. Uhum. Nós vamos fazer um breve intervalo agora e nós voltamos em seguida a dar continuidade nesse tema e para falar um pouco mais a respeito desta ação civil pública, né, que foi intentada, para a gente dar um pouco mais de informações sobre isso. Então. Agora que você conheceu o Garupa, acesse www.garupa.com e cadastre-se. O Garupa foi desenvolvido pensando em todos os detalhes para que os motoristas e usuários sejam realmente valorizados. Você merece mais e melhor. Venha para o Garupa. Garupa. Sua mobilidade, nossa paixão.
Vamos, então, seguir nossa conversa aqui, nosso bate-papo sobre acessibilidade, né? Vamos tentar ressaltar os problemas dos nossos municípios e já, no momento que a gente ressalta, já deixar aqui o nosso pedido para que as autoridades, né, municipais, as autoridades do Executivo, Legislativo, Judiciário, que contribuam, né, que façam esse direito do cidadão realmente prevalecer. O nosso convidado, o seu Paulo, vai nos falar um pouquinho, né, do seu trabalho ali na Associação Centro Lagoa e essa questão da acessibilidade com os idosos. O que atinge isso? O que o senhor tem de experiência para nos dizer desse tema, seu Paulo? A questão da acessibilidade do idoso é um tema universal, recorrente, como é o caso dos deficientes físico e visual. A cidade que mais avançou nisso, que teve a maior contemplação e premiação mundial, foi a de Bogotá, que era uma cidade comandada pelos bandidos. Então o prefeito resolveu mudar, mudou totalmente, e é uma cidade exemplar. Ele diz: a cidade que não dá acessibilidade ao cidadão não é uma sociedade democrática e que respeita os direitos humanos. Eu acho que sintetiza todo o pensamento de que todos nós temos. Aqui a gente veio a morar fazem coisa de 15 anos, e a surpresa nossa é que a acessibilidade ao idoso é muito precária. Hoje mesmo eu vi uma senhora quase aos prantos, carregando o neto, deficiente físico, e não tendo rampa para andar. Uma senhora idosa veio de Cidreira e teve que passar pelo constrangimento de ter que pedir ajuda para poder passar o menino de um lado para o outro, porque o deficiente físico e o menino, e além de tudo, tinha outras doenças que eu não vi. Na calçada, seu Paulo? Não tinha a rampa de acesso na calçada. Na calçada não tinha a rampa de acesso adequada, e teve que arrumar alguém lá para ajudar a transportar. E essa é uma questão que, desde o tempo que a doutora Maria foi presidente da associação, que nós entendemos como a principal bandeira de luta. Quer dizer, se uma cidade que não contempla o cidadão para que ele possa andar, inclusive nos direitos humanos nacionais, no 13º, diz que o poder público deve garantir acessibilidade de ida e vinda adequadamente a todo cidadão, sem qualquer obstáculo ou resistência, né? E o que nós vimos em Tramandaí? Que essa questão nunca foi tratada adequadamente. E essa questão foi levantada por as associações que subscrevem esse processo de administração, inicialmente pela Associação dos Moradores, quando a doutora Maria comandava, e foram incorporando outras instituições. A Associação dos Idosos de Tramandaí e região tem tido essa preocupação de levar essa questão também ao conhecimento público. E nós nos debatemos com o Poder Público Municipal desde 2011. Tá, mas e se levar assim, ao conhecimento do poder público? Nos diga como está sendo feito esse trabalho. Tá, a primeira proposta que nós levantamos foi essa aqui. Em 2011, isso é um projeto de lei? Um projeto de acessibilidade que contempla todos aqueles itens que o Del já levantava, e o que a legislação nacional de melhor tinha no momento. Depois de um longo tempo de discussão no Conselho das Cidades, apresentamos. Aí a associação já tinha ingressado com essa ação, a Associação dos Moradores, os Deficientes, a OAB, já tinha ingressado com essa ação na Justiça para que o poder público cumprisse o que a legislação federal já existia. Se ele cumprisse a legislação federal, o Léo já citou adequadamente, se tivesse cumprido todas as normas técnicas, já nós teríamos uma legislação suficiente. Mas o que nós vimos que há uma resistência muito grande no sentido de viabilizar o acesso adequado das pessoas às calçadas públicas, com colocação de móveis, um mundo de mercadorias, para não dizer uma coisa pior. E que isso obstaculiza tanto os deficientes visual como os deficientes físicos, e principalmente nós idosos, que tem que procurar. Agora há pouco, antes de vir, estava um deficiente físico andando pela rua com o carrinho porque não dava para andar pela calçada.
Ali é centro a gente da tem, cidade, né, uma isso coisa já adequada. de longa data, essa dificuldade. Nós pleiteamos essa liberação há mais tempo, né? Então veio uma lei em 2014 com o objetivo de tratar essa questão, mas a lei foi muito insípida. Aí veio a outra de 2017, que também não tem poder de polícia. Nós, inclusive, na época, levamos algumas proposições. Como é que o poder público pode fazer uma lei sem que ele possa multar, sem que ele possa fazer apreensão, sem que ele possa fazer o embargo, sem que ele possa interditar e sem que ele possa ter o ressarcimento das despesas que ele tem para isso? Nós vimos aí numa esquina que houve uma construção recente, cobriu toda a área, botou piso liso, e o município não pôde fazer nada, foi lá, atuou e ficou nisso, porque a legislação é muito frágil nesse particular. Então, estão se construindo ainda a calçada inadequadamente no momento que já tem uma lei. Que já tem uma lei que diz que tem que garantir 1,25 m com piso tátil, toda aquela parte mas insuficiente a nosso entendimento, porque nós defendemos como o nosso município é um município turístico, né? Precisa de espaço maior para as pessoas no verão circular, porque elas circulam em grande número, né? A Fernandes Basto, a Emancipação são caóticas no período de veraneio. E a nossa questão principal é que garanta o acesso e o bom circuito das pessoas que tenham problemas prédios, os idosos. 90% deles são deficientes, ou é visual, ou é auditivo, coisas dessa natureza, ou tropeça por algumas outras coisas. E os calçados desforme, não tem uniformidade, uma alta e outra baixa. Como é que o deficiente físico, até visual, consegue andar adequadamente? É um sobressalto permanente, né? E houve um acordo numa época em que o município faria na Fernandes Basto, até a Avenida da Igreja de São José. Não foi feito nenhuma, a não ser da Câmara dos Vereadores, que não foi do município, foi da Câmara de Vereadores. E o restante continua, algumas outras. E o triste nisso, que alguns construtores já sabem que tem que cumprir essa legislação, fazem adequadamente, e os outros não. Por que não se exige o cumprimento quando da liberação? Quando nós propusemos a reforma do plano diretor, nós já propusemos que da viabilidade já se constituísse esse plano. Já quando ele fosse construído dentro dos princípios da acessibilidade universal, principalmente a legislação brasileira. Mas, infelizmente, nós encontramos muita resistência por interesses econômicos, basicamente, né? E a gente vê que o pecado maior da cidade, não é, além do maltrato do cidadão, é da estética da cidade. Sabe como é que surgiu a questão de pôr móveis, material e mercadoria na rua? Há 60 anos atrás, quando os colonos tinham que passar onde tinha o comércio, eles punham as mercadorias para quando ele passasse, saber, não, ali tem cama, ali tem colchão também, tem produtos, coisas dessa natureza. Mas nós já passamos 50 anos de município, gente, pelo amor de Deus, né? Precisamos cuidar mais da cidade. O que eu penso, particularmente, é que não é um sentimento de pertencimento à cidade adequado, nem lá e nem aqui. As pessoas parecem que não pertencem à cidade, que a cidade não pertence a eles. Então, não tem o cuidado adequado com a cidade, né? E que não há um comprometimento adequado de todas as administrações aqui no litoral, principalmente, que são cidades que dependem essencialmente do turismo, né? Porque se não tem o turismo de uma época ou de outra, também não. E Tramandaí, especificamente, nós temos um número de idosos enorme. É só olhar os dados do IBGE. Os nossos e os que vêm para cá de não, outras, principalmente, né, pela distância que tem de Porto Alegre, muitos filhos trazem os pais para morar aqui. E os pais ficam confinados no apartamento porque não podem andar. E a gente vê, aí vão para depressão, vão para uma série de problemas, porque não tem convívio social, não tem mais aquelas relações, não pode circular adequadamente na cidade. Então, nós estamos pecando contra esse cidadão que trabalhou uma vida, agora quer repousar numa cidade, paga seus impostos, paga IPTU, consome. Nós fizemos o último levantamento que a Associação dos Idosos fez, nós trazíamos para Tramandaí na época, faz mais de 10 anos, né? E depois 15 milhões de reais por ano. Não é pouco dinheiro. Não é pouco. Não é pouco dinheiro. É muito mais do que os construtores levam de Tramandaí para lá fora. Seu Paulo, me diga uma coisa. O senhor entende assim que essa nossa dificuldade seria
por falta de legislação, ou por falta de fiscalização, ou por falta de comprometimento? Como que o senhor analisa essa questão? Eu primeiro analiso como inércia da população, quer organizado, quer não. A população não reage. Vive aquele efeito da lei do sapo. Como disse o Léo, falta a pressão popular. Falta a pressão popular. Esse é o primeiro princípio, porque as coisas andam na sociedade democrática com pressão popular, né? Sem ela, os interesses são outros. É a força do povo. Né? A questão do comprometimento, os poderes públicos não têm. Nós vimos, por exemplo, eu até na penúltima audiência, cobrei do promotor. Lá em Osório se fez, por que Tramandaí não pode se fazer? Aí eu perguntei para o promotor por que o Ministério Público tem um tratamento tão diferenciado em Tramandaí como Osório. Até vocês faltam até nas audiências. Em Osório, o colega de vocês enquadrou o Poder Executivo, o Poder Legislativo, foi lá e disse a lei tem que ser assim e acabou sendo. E aqui, Tramandaí, em Bé, nós não reagimos. O Ministério Público, agora chegou uma promotora que tem outra visão. Eu fiquei entusiasmado, animado com a posição dela na última audiência. Esse é um problema. A legislação, existe legislação. Existe uma legislação federal, se nós cumprirmos ela, não precisa cumprir. E ela é superior a todos. Não precisaríamos fazer lei municipal, é só cumprir a legislação federal. O Léo já citou, a ZNP, a Lei de Acessibilidade Nacional, mas abre espaço para o município ter alguma flexibilidade em algumas questões locais, né? Aí tem todas as leis que tratam essa questão do uso dos bens públicos também, porque nós vemos o município, por exemplo. Tu vai em qualquer, quase todas escolas e repartições públicas de Tramandaí não tem um passeio público adequado. Isso é uma demonstração clara e inequívoca que o poder público não tem compromisso com o cidadão nos aspectos de acessibilidade, principalmente no passeio público. E uma coisa até nós chamávamos a atenção. Gente, nós fizemos uma cidade, aí foi reservado um passo para a pista de rolamento, um passo para o cidadão andar e outro espaço para as atividades de moradia e comércio, né? O carro tem o asfalto, tem pneus. O cidadão tem buraco para andar, mas ele não tem pneu, ele não tem amortecedor, é o próprio... Então, são umas coisas incompreensíveis dos aspectos humanos. É falta de compreensão da necessidade do ser humano, e principalmente o idoso. Porque todos nós chegamos lá, eu faço votos que a senhora também chegue com saúde, com entusiasmo. Então, essa questão, é por isso que Mas parece que também falta um pouco da fiscalização, né? Porque o senhor já falou da legislação. Eu vou lhe dizer, eu me omiti a falar disso porque entra numa questão mais grave. Que eu participei de uma administração, mas deixa eu concluir, a fiscalização era feita. Só não tinha prosseguimento. E por isso que nós, na legislação aqui, pedimos que fosse alterado, que não ficasse na mão do secretário. O secretário é político. O secretário sempre é político. Ele dá sequência ao processo? Não. Fiscal multa e depois... Eu vi inúmeras vezes os fiscais se questionando, nós vamos lá, multamos, e depois a questão fica por aí mesmo. É polêmico, é instigador o assunto. Nós voltamos em seguida para falar novamente. Vamos agora fazer mais um intervalo e voltamos para o terceiro bloco com o nosso tema acessibilidade. Na Academia Intense você tem musculação, treinamento funcional, atividades para a terceira idade, preparação para concursos e muito mais. De segunda-feira a domingo, Academia Intense. Rua Jorge Sperbi, 333, Centro, Tramandaí, Rio Grande do Sul. Voltamos, então, de início, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores que o tema instiga, que o tema é polêmico, que tem tanto ainda para se dizer, mas o nosso espaço aqui também é um pouco limitado, né? Nós, com certeza, faremos outro programa
para voltar com esse assunto, porque a gente tem muito que falar ainda, muito que solicitar, algumas coisas para agradecer também, né? Como disse o seu Paulo, alguns que cumprem a legislação precisam ter pelo menos o agradecimento ou o incentivo, e os que não cumprem têm que ter uma fiscalização coercitiva, né? Um pouco mais pesada. Nós queremos também agradecer bastante esta parceria com o Correio de Imbé e a OAB e a possibilidade desta proximidade com os cidadãos, com a sociedade, né? Com certeza isso vai engrandecer a todos nós, quem vai ganhar com isso é a sociedade. Léo, vou te pedir assim que tu faça um comentário final sobre o tema, nos diga alguma coisa. Bom, eu quero agradecer a Dona Maria, ao meu vice da Associação Eliseu, a minha esposa Nancy, que sempre esteve comigo nessas lutas, foi presidente e na época dela, da presidência, nós conseguimos acessibilidade ao mar. Agradecer as pessoas que já faleceram, que estavam comigo nessa luta e que não conseguiram ver o sonho realizado também. E agradecer ao Correio de Imbé pela oportunidade que me deram. Obrigado. Seu Paulo, suas considerações aí? Primeiro, nossos cumprimentos ao Correio do Imbé, por essa iniciativa que traz essa questão que é importante para o litoral. O litoral que depende do turismo, essencialmente, precisa garantir acessibilidade. Eu até comentava lá em Tramandaí, me dá uma cidade turística no mundo que não contempla acessibilidade. Na Rússia, agora, na Copa do Mundo, tirou uma pista do rolamento e ampliou os espaços para passar. E em toda parte do mundo essa questão está fundamental, tirando os carros de dentro e colocando a pessoa na cidade, porque isso não a cidade não é autódromo, né? É o cidadão. Então, nossos cumprimentos e dizer que é importante que haja, da parte de vocês, esse apoio, e a nossa luta vai continuar enquanto conquistamos um pouco agora e vamos avançando. Aos poucos. Depois desse projeto de lei, queremos apresentar ainda um outro e garantir acessibilidade para o cidadão, principalmente. Frisando ainda que quando a gente fala em acessibilidade, né, seu Paulo, né, Léo? A acessibilidade, de uma forma geral, nós vamos estar falando aí de vagas de estacionamento, nós vamos estar falando de acesso ao prédio público, acesso ao particular, né? Isso, pessoas com diversos tipos de deficiência, né? Mas nós voltaremos com certeza com esse tema, com os nossos convidados e com outros convidados, porque o assunto requer. Doutora Maria, suas considerações? Eu queria agradecer os nossos convidados que participaram, a doutora Márcia, que apresenta, o Renato, do Correio do Imbé, pela oportunidade. E quero dizer que eu também vou buscar, junto aos municípios, que não é só Tramandaí, Imbé, Cidreira e Balneário Pinhal, buscar, via administração municipal, que também se contemple a população com acessibilidade. É isso, então, gente. Nós ficamos devendo alguns temas dentro, né, não abordados dentro da acessibilidade, mas temos a certeza de que o que foi discutido um pouquinho hoje, falado um pouquinho hoje, já nos ajuda a dar mais um passo para que todos tenham o compromisso com o cidadão portador de algum tipo de deficiência e principalmente, respeito com o cidadão. Boa noite a todos.